Livro do profeta Isaías, capítulo 52. Desperta, desperta, veste-te da fortaleza, ó Sião. Veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Jeová: o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. E agora, que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo o dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo: eis-me aqui. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a voz juntamente e exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda. Saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor, porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. A aparição, as dores e a glória do Messias. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte.
porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Livro do profeta Isaías, capítulo 54. O progresso e a glória de Sião. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás à mão direita e à esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com grande ira escondi a minha face de ti um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó oprimida, arrojada com a tormenta e desolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento, e te fundarei sobre safiras, e as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubis, e todos os teus termos de pedras aprazíveis, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir e juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom,
e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo das firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Livro do profeta Isaías, capítulo 56. Promessas àqueles que guardam o sábado. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor, dizendo: de todo me apartará o Senhor do seu povo. Tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu concerto. Também lhes darei a minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. As faltas e os crimes de Israel. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Vós todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem eles, traremos vinho e beberemos bebida forte. E o dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Livro do profeta Isaías, capítulo 57. Perece o justo, e não há quem considere isto em seu coração.
e os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz. Descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Mas chegai-vos aqui, vós os filhos da agoureira, semente adulterina e de prostituição. De quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancareis a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, semente da falsidade, que vos esquentais com os ídolos debaixo de toda árvore verde e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas aberturas dos penhascos? Nas pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas são a tua sorte. Sobre elas também derramas a tua libação e lhes ofereces ofertas. Contar-me-ia eu com estas coisas? Sobre os montes altos e elevados pões a tua cama, e a eles sobem para oferecer sacrifícios. E detrás das portas e das ombreiras põe os teus memoriais. Porque há outros mais do que a mim, te descobres e sobes e alargas a tua cama e fazes concerto com eles. Amas a sua cama onde quer que a vês. E vais ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes, e envias os teus embaixadores para longe e te abates até os infernos. Na tua comprida viagem te cansaste, mas não dizes, não há esperança. O que buscavas achaste, por isso não adoeces. Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem no teu coração me pusesses? Não é porventura porque eu me calo, e isso já desde muito tempo, e me não temes? Eu publicarei a tua justiça e as tuas obras que não te aproveitarão. Quando clamares, livrem-te os teus congregados, mas o vento a todos levará, e a vaidade os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte. E dir-se-á: aplanai, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria, e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e os feri. Escondi-me e indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos e os sararei, também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações e aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz.